Olá, tudo bem? Battle Shonen são um dos meus gêneros de mangá favoritos, onde a criatividade é explorada até o limite através de mundos com suas próprias regras, estruturas, ambientes e poderes. Detalhes que tornaram essas obras icônicas mesmo fora do Japão, como cartoons, filmes e o Gil do Flamengo. São através desses detalhes que uma história consegue cativar e conversar com o leitor, criar vínculos com ele e quem sabe até ensinar algumas lições, mantendo o gênero relevante por décadas, a ponto de que cada geração tem o seu grupo seleto de shonen de lutinha. E nessa longa tradição que remonta dos anos 80 e 90, uma coisa comum é termos assistentes de mangakas famosos se tornando grandes autores também. O exemplo mais óbvio disso é o sucesso máximo do último ano, que veio de um ex-assistente de Fujimoto, autor de Chainsaw Man. Pra tanto que eu fiz um vídeo inteiro só falando sobre isso, com essa thumb que tá horrível e que eu não pretendo trocar. Mas seria possível um discípulo criar algo que supere o seu mestre? Um aluno pode se tornar melhor que o seu professor? É o que a gente vai descobrir hoje analisando Gachi Akuta, o mangá de Kei Urana. Vamos ver por que ele é uma das estreias mais esperadas desse ano, por que esse mangá tem o DNA de dois campeões do gênero e por que ele me impressionou tanto ao tratar de um tema complexo tão bem. Então venha comigo descobrir a imundície humana em Gachi Akuta. Mas antes de tudo, vamos deixar algumas coisas muito claras. Primeiro, essa não vai ser uma análise em pormenores da história. Aqui eu só vou repassar o comecinho do mangá, pontuar as coisas importantes, comentar sobre o protagonista e então ir pro arco específico que me fez gostar tanto desse mangá. Segundo, vão ter spoilers de Gachi Akuta. Eu acho especialmente importante falar sobre isso dessa vez, já que como estamos próximos do anime e eles provavelmente vão adaptar esse arco já nessa temporada, eu acho importante deixar o alerta de spoiler já bem claro, que eu vou deixar o alerta lá no momento, quando o momento obviamente chegar. E por último, e mais importante, na parte com spoilers, eu vou tratar de um tema bem sério, que é essa palavra aí que tá na sua tela. Se você tem algum gatilho com relação a isso, é por sua conta e risco se você quer continuar assistindo ou não. Dito isso, vamos nessa! A história de Gachi Akuta começa com um voice-over falando sobre a alma das coisas e sobre como as pessoas não dão o devido valor a elas. Isso vai ser importante quando a gente falar do mentor da Urana Sensei depois. Mas então cortamos para alguém catando lixo em um depósito. Essa pessoa é perseguida pela polícia. Ela é rápida para se esquivar, mas toma uma bala de raspão. A pessoa em questão é Ludo, nosso protagonista. O garoto foge para a parte pobre da cidade, onde mora junto com seu pai adotivo, Legito, que assim como ele, sofre preconceito das pessoas ricas desse local. O protagonista pegava esse lixo das pessoas ricas e o consertava para vender, como uma forma de ajudar o seu pai, além do garoto poder sentir algo nesses objetos. A vida não era das mais fáceis. Ludo sofria até mesmo dentro daquele lugar segregado, já que seu pai de sangue foi um assassino condenado ao abismo, e o protagonista sofria discriminação dos outros por isso. Porém, Legito era uma ótima influência para o garoto, o ensinando sobre como lidar com as pessoas e com os próprios sentimentos. Ludo inclusive toma coragem e dá para a menina que ele gostava uma pelúcia que consertou. O garoto volta para casa, querendo contar as boas novas para Legito. Ele encontra o pai que ele sempre amou, com uma espada cravada no peito. Prestes a morrer, tudo que Legito consegue dizer é: foge, mude esse mundo de merda. Então a polícia chega de imediato e vê o garoto coberto de sangue, e deduz, com muitas aspas, que ele tinha matado seu pai. O garoto é julgado sem qualquer chance de defesa, já que o conceito de devido processo penal não existe em animes. Na beira do abismo, ele vê todas aquelas pessoas o julgando como um monstro, como um assassino, até mesmo a garota que ele gostava. Cheio de ódio, ele vê entre aqueles borrões o homem que matou seu pai. Enquanto cai para sua aparente morte, Ludo jura vingança contra todas aquelas pessoas. Então a corrente se arrebenta. Num último vislumbre, ele vê algo entre as nuvens, que ele não sabia dizer o que era. Ludo acorda numa pilha de lixo, sem fazer ideia de onde está. O garoto até esbarra numa caveira. Confuso, ele não consegue respirar devido ao ar tóxico. O que? Se garoto caiu em São Paulo por um acaso, uma criatura grotesca feita de lixo aparece até ele para o atacar. O garoto estava exausto, quase sem conseguir respirar, mas ele não poderia apenas morrer ali. Então ele consegue de alguma forma vencer a criatura. Observando tudo aquilo, estava uma pessoa mascarada, que chega ao resgate de um Ludo quase morto pelo ar tóxico. Essa pessoa se chama Endine e lhe propõe um acordo, que vai ajudar o protagonista e em troca ele se torna um limpador, alguém que derrota essas bizarras criaturas.
naquele lugar que é chamado de Purgatório. E é assim que Gachakuta começa. Eu não vou contar detalhe a detalhe do mangá, mas eu vou passar por alto pelos conceitos principais da história. Nesse mundo existem essas pseudo-criaturas, monstros feitos de lixo que vivem em locais com um ar tão nocivo que você só sobrevive neles usando máscaras. Nesse universo, coisas guardam, digamos, resíduo de pensamento, energia. Esses objetos podem se tornar personarmas. Além disso, existem pessoas que têm sentimentos muito fortes ligados a objetos e podem dar vida e poder a esses mesmos objetos. Esses são chamados de Givers, que na minha época a gente chamava isso de Fullbringer, mas enfim. E aqui nós temos a primeira grande influência do mestre da autora, que caso você ainda não saiba, Kei Urana foi assistente de Atsushi Okubo, que foi autor de Vejam Só Vocês, Soul Eater, uma história onde personagens se transformam literalmente em objetos com poderes únicos, nesse caso, armas. Mas em Soul Eater nós temos influência muito maior de jazz e principalmente do Tim Burton, naquela vibe de Noiva Cadáver, Beetlejuice e o Estranho Mundo de Jack. O mangá de Urana Sensei tem uma pegada muito mais urbana, pra tanto que Gachakuta tem um artista separado só pro grafite do mangá, o que cria esses painéis lindíssimos. No geral, é uma arte ao mesmo tempo suja, carregada, até nos traços dos personagens, mas de alguma forma é um estilo de encher os olhos. Porém, essas referências não se resumem a Soul Eater, já que Urana foi assistente de Okubo em Fire Force, que também possui grande influência nesse mangá. Mas como? Não tem gente dobrando fogo, nem capirotice, nem freira seminua. Então como Fire Force influenciou Gachakuta também? Simples, meu amigo, justamente no protagonista. Gachakuta não é só uma história sobre grandes combates entre Givers, mas também é sobre como Ludo está aos poucos aprendendo a conviver com outras pessoas e a expressar seus sentimentos, já que como ele sempre foi tratado como um indigente, lhe falta um traquejo social. Eu gosto bastante de como a história dedica vários flashbacks de conselhos de Electro pro garoto sobre isso, algo que cria um vínculo muito forte e que até compensa o fato do pai adotivo ter morrido tão rápido no mangá. Aquela morte passa a ter cada vez mais peso e impacto conforme vemos o quanto Lecto significava para o protagonista. Mas como isso se conecta com Fire Force? Pensemos no Shinra por um instante, um garoto que sofreu com a peste de demônio assassino por ter matado sua família. Esse trauma faz não só se sentir culpado por sobreviver, como faz ter hábitos estranhos, como rir sem controle durante momentos de tensão. Nesse sentido, eu acho interessante que, enquanto Shinra não controla o riso, Ludo simplesmente não consegue rir de forma natural. Ele tenta, mas sempre sai um sorriso forçado que fica horrível. Mas sabe o que me faria rir de verdade? Você se inscrever no canal, curtir e comentar se conhece ou já leu Gachakuta. Agora de volta para o vídeo. Comparações à parte, esse lado mais psicológico dos protagonistas me soa mais interessante em Gachakuta do que Fire Force, já que o mangá de bombeiro explora apenas por alto essa parte mais traumática do passado do Shinra, o que é algo que eu inclusive reclamei lá no meu vídeo analisando o mangá do Okubo, que teve um alcance apetitoso, eu diria. Mas Gachakuta tem esse lado psicológico do Ludo muito mais bem explorado, já que é um dos pontos centrais da história, e todo esse desenvolvimento psicológico, junto com a estética desse mangá, criou um momento incrível. Momento esse que nós vamos analisar agora. E lembrando, alerta de spoilers. Até aquele ponto, o Ludo tinha se tornado um limpador. Seus poderes afloravam aos poucos conforme novos mistérios apareciam. Por que alguém reconheceu o símbolo nas luvas que Lecto deu a ele? Por que ele sobreviveu tanto tempo à queda do paraíso dentro de um domínio proibido? Por que tantas pessoas queriam capturá-lo? Na busca por respostas, surge a informação de que uma mulher viu alguém ir e voltar do paraíso. Ela estava num dos locais chamados Domínio Proibido. Então o protagonista chega até esse local, num grupo formado por Ludo, obviamente, Engine, Ryo, que tem essa tesoura gigante como arma, ô louco, virou Kill la Kill agora, Tansy, que tem esse bastão com cordas, acorda, cara! O Zanka, vulgo fanboy do Engine, e o Daemon, esse gigante aí, cuja personarma é uma mangueira de jardinagem. Ok, eu acho. Sem aviso, pseudo-criaturas gigantes atacam com ferocidade, mas o protagonista tinha amigos e domínio do seu poder. Ludo não era mais o mesmo, pelo menos era o que o garoto queria acreditar. Enquanto isso, uma pessoa misteriosa observa a luta de longe. Entre as nuvens de areia que se levantaram após o combate, uma jovem surge, que mesmo num lugar onde as pessoas normais morreriam sem uma máscara, ela de alguma forma respirava normalmente. A garota mostra um sorriso animado enquanto se apresenta.
Seu nome é Amo. A garota o chama para sua casa naquele local. Aquilo deve ser uma armadilha, eles pensam, mas os limpadores não tinham escolha. Anthony ainda diz que se houvesse algum problema, que ele poderia resolver. Então a cena corta para ele caído no chão, desacordado. As coisas, bem, saíram do controle. Ludo estava próximo de ter uma pista para sua vingança. Eles perguntam sobre a pessoa que Amo viu ir e voltar do paraíso. Então a garota lhes vem com uma pergunta estranha. Qual é o seu tipo? Os caras estavam ali em busca de pistas e teriam que fazer um roleplay de vai dar namoro. Mas então a garota percebe que os limpadores só queriam a informação que ela tinha. Amo se descontrola e não ajuda muito que o Anthony resolveu dizer logo isso pra ela. Se o Twitter fosse canônico nesse universo, ele tava ferrado. A garota se revela como uma Giver e, para surpresa de todos, o gigante Delmon ataca Anthony pelas costas. Isso só foi possível porque Amo manipulou as memórias dele com ilusões, onde ela era a pessoa mais amada e deveria ser protegida por ele. Afetado por esse poder, Ludo se vê de volta à favela onde morava com Legto. Tansy então usa sua personarma e amarra todos eles ali. Como eu disse antes, eu não vou passar detalhe a detalhe dos arcos. Se você leu, sabe que eles venceram e como venceram. Mas é aqui que todas as coisas se amarram pro ponto desse vídeo. Depois deles terem vencido a Amo, eles precisavam tirar a informação dela de alguma forma. Ludo estava indignado por ter tido as memórias manipuladas por Amo, principalmente por causa de Delmon, que viu sua esposa falecida em sua ilusão. Isso é mostrado em poucos quadros, e mesmo sendo algo tão sutil, me quebrou um pouco na primeira vez que eu li. Numa fúria incontrolável, ele espanca Amo, soco atrás de soco, até ela desmaiar, com direito a essa frase aí de efeito de incel opressor. Tudo muito legal. O problema é que Amo tinha a pista que eles precisavam sobre o paraíso. Então, Anthony leva Ludo para conversar, o afasta dali. Ludo conversa com Anthony sobre como era antes de aprender a aguentar a raiva com Legto. O garoto era violento, impulsivo, mas que gostava de pensar que a vida com seu pai adotivo o fez crescer como pessoa. Mas lá estava ele de novo, agindo de forma impulsiva, apenas despejando nos outros a raiva e o ressentimento que sentia. Eu acho curioso o conselho que Anthony dá a Ludo, sobre como até mesmo adultos precisam amadurecer às vezes, que por Ludo entender seus defeitos sozinho tinha um potencial absurdo. Enquanto isso, Amo acorda do sarrafo que ela tomou do protagonista. A garota começa a falar sobre o tal anjo que consegue ir e voltar do paraíso. Nisso que vemos o passado da personagem, que foi o motivo de eu estar fazendo esse vídeo agora. E eu mais uma vez aviso, o tema que eu vou falar agora é sensível, então continue o vídeo por sua conta e risco. Vemos uma Amo criança indo com sua mãe até um beco escuro, onde somos apresentados a um homem esquisito. A mãe da garota diz que esse homem vai amá-la para sempre. A menina, sem entender, parte junto com aquele desconhecido. O curioso aqui é sobre como essa parte do mangá, o estilo muda, com traços simulando desenhos infantis. Em resumo, Amo foi vendida pela mãe. Ruim? Calma, vai piorar. Chegando num grande casarão, a garota ainda diz que a sua mãe adoraria visitar aquele lugar. Mas o tempo passa, anos se passam e a mãe dela não volta. Mas a menina estava bem, tinha livros, roupas e comida. Seu novo pai, entre aspas, era um transportador, alguém de riquezas, porém ele reclama, como sempre, de ser taxado de esquisito pelos outros. Então ele diz, vamos fazer o ritual de sempre. A garota diz, toda vez que eu faço isso, meu coração bate muito forte e eu me sinto muito mal, como se aquilo fosse algo rotineiro na vida dela. Lendo isso, você pensa, nossa, ele tá sugerindo algo pesado, mas, bem, é um shonen, eles não vão tocar nesse assunto, né? Mas então, o pai responde, isso é paixão, assim como naquele livro onde a princesa se apaixonou pelo príncipe. Então, o traço volta para aquele estilo infantil e vemos apenas 3 pequenos quadros. Então, uma frase. Bem, eu acho que todos nós sabemos o que aconteceu com a Amo aqui. E se pensarmos que aquele cara pegou ela ainda criança, isso fica ainda mais nojento. A história continua. 2 pessoas misteriosas invadem o local e tomam as botas do transportador e dão a elas a Amo, dizendo que ela era mais digna. As botas reagem à garota. O transportador enlouquece de ódio, se referindo a ela como vadia, imunda e buraco. Mas Amo insiste em não soltar as botas. A garota tinha finalmente encontrado algo que era dela, que valia a pena defender. Os 2 brigam e num deslize o pai adotivo dela despenca para sua morte. Agora a garota
garota não tinha nada, nem mesmo o homem doentio que a criou. Ela se pergunta o que foi a vida que ela viveu com aquele homem, porque tudo acabou daquele jeito. E mais importante, porque a mãe dela a levou até aquele homem. O motivo era até bem óbvio, mas era uma verdade tão brutal que a garota simplesmente se recusa a acreditar. E assim temos uma pessoa distorcida pelo sofrimento de um mundo que é implacável. A escolha da autora de usar esses traços infantis na história me pegou em cheio, como se ela quisesse deixar bem claro que tudo aquilo foi visto e sentido por uma criança. O modo como a história nunca é realmente explícita sobre tudo o que aconteceu, pra mim é de uma elegância que eu realmente admiro bastante nesse mangá. O modo como esse arco termina é a coisa que eu mais gostei de Gachiakuta até agora. Temos aqui o diálogo de Amo com o protagonista, dela aos poucos entender esses sentimentos humanos, sobre o que o pai dela realmente fez com a garota, e sobre como a solidão era algo horrível. Para ela, Ludo não precisava se desculpar. Afinal, ela era assim como qualquer um, que só levantava a mão para destruir uns aos outros, e que por isso aquele mundo nunca mudava. Mas o protagonista faz algo diferente. Num gesto que demonstra uma evolução genuína de personagem, Ludo estende sua mão, não mais para agredir, mas sim para estender até Amo, que ele não sabia como lidar com outras pessoas, mas que ele estava disposto a aprender junto com ela. A história, logicamente, continua depois disso, com o mangá construindo algo que, caso se concretize, vai chocar os leitores. Por ora, o mangá realmente me impressionou, não só pelos aspectos que eu já citei, mas também os personagens que são esteticamente carismáticos, o modo como a história vai sempre entregando novos ganchos que te deixam amarrado no enredo, com um início já muito engajante e interessante. Uma outra coisa que eu reclamei de Fire Force, e seu início que, pra mim, foi um pouco demorado para realmente engatar, foi algo que demorou para clicar comigo. Só que mais do que isso, o que tornou a leitura desse mangá especial é que Gachiakuta acerta no ponto mais importante desse gênero. Como eu disse na introdução do vídeo, para além de todos os mundos incríveis, habilidades absurdas, é que Battle Shonens, através de personagens, lutas, sistemas de poder, arcos, podem tocar os leitores de alguma forma, passando para eles alguma ideia, e Gachiakuta faz isso de forma magistral com o arco da Amo. Em resumo, Ludo é um garoto que catava lixo para sobreviver, era maltratado, visto como imundo, indigno, teve seu pai morto de forma desumana, foi condenado sem qualquer chance de defesa e jogado para morrer. Seja no paraíso ou no purgatório, aquele mundo não tinha piedade, e quem mais sofria era justamente as pessoas que não tinham como se defender ou sequer noção do que acontecia. Mesmo num lugar assim, Ludo não se deixou endurecer. Num mundo violento que se recusa a mudar, ele escolhe estender a mão para outra pessoa. Isso para mim mostra como uma história que inspira novas gerações deve ser. Então eu acredito que seja isso. Se esse vídeo atrasar uma semana, já desde já peço perdão. Eu agradeço a você que está vendo esse vídeo de manhã, de tarde à noite. Lançamos vídeos quase toda segunda-feira ao meio-dia. E vídeos curtos aqui no YouTube Shorts, no TikTok e no Instagram. Eu realmente agradeço a você que está vendo esse vídeo agora. Aqui é o Nash. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!